estava gravando, agora que eu estou gravando. Então vamos lá. Então a Maia ali tá dando risada ali, Dona Maia. A senhora dá um alô aqui. Ah, obrigado, obrigado, obrigado. Lá a patroa tá lá. Então é o seguinte, nós estávamos ali agora há pouco na Meet, conversando ali a respeito do, do próximo assunto, que seria então a filosofia cartesiana, né? Na verdade, a influência do Descartes ali para o pensamento científico e para a ciência em si mesmo. Então, qual que seria a influência? Daí eu estava discutindo justamente uma obra do Descartes, que seria essa obra aqui. Tá ali, Discurso do Método. Então eu tenho uma versão bem pobre aqui, né? Mas já me serviu para ter uma noção, né? Discurso do Método. Para a gente, de certa maneira, discutir para a gente, de certa maneira, estar discutindo qual que seria a influência, então, desse pensador, né, dessa figura, né, que é o Descartes. Está aqui ele. Figura desse autor, né, desse pensador, no sentido de formação e influência do pensamento científico. E aí a gente teve que voltar uma discussão antiga, lá dos primórdios da filosofia, século V a.C., que foi a discussão filosófica entre Heráclito de Éfeso e Parmênides, dois pré-socráticos. Eles começaram a discussão porque Heráclito afirmava que a realidade tudo está em transição, nada permanece eterno, tudo está em mudança, inclusive nós, né, estamos em perpétua mudança. E o Parmênides, ele vai, de certa maneira, defender o contrário. Vai dizer, não, que se tudo tivesse em movimento, tudo tivesse nesse eterno fluxo, né, que o Heráclito defende, jamais seria possível a gente conhecer uma verdade, porque a verdade ela só é possível porque a gente possui, de certa maneira, uma capacidade de perceber algo fixo, algo eterno, algo imutável pelo pensamento, que daí o Parmênides vai dizer que isso é o ser. Esse problema ele vai adiante, Platão vai discutir isso, Aristóteles, enfim, uma par de pensadores ali da antiguidade vão estar discutindo esse problema entre esses dois, né? Que é um problema de teoria do conhecimento. E aí nós vamos ter lá no século II, mais ou menos, antes de Cristo, o pessoal chamado uma escola chamada Pirronismo, que é fundada por um cidadão chamado Pirro, né? Ele é também conhecido como um filósofo cético, e ele vai retomar de novo esse problema, e ele vai, de certa maneira, partir do que o próprio Heráclito está falando. Mesmo que na discussão ele esteja envolvendo ali o argumento do Parmênides. Ele vai dizer assim, eles vão dizer assim, os céticos eles vão pensar assim, se existe um ser como Parmênides está dizendo, né, que é um conceito eterno, imutável, que não muda, que não se transforma, e que a gente tem acesso a ele somente por pensamento, que é mais ou menos isso que a gente encontra no poema do Parmênides. Só para entender que isso aí, esses poemas, esses pensadores aí pré-socráticos, tudo que a gente tem deles é fragmento, não tem muita coisa completa desse pessoal, mas no poema do Parmênides, a gente pode encontrar que ele diz que ser e pensar é o mesmo. Então a gente, de certa maneira, tem acesso a esse conceito eterno, imutável, que é a garantia, talvez, de toda a verdade que existe nesse mundo e toda a possibilidade de conhecimento, então, porque, como eu tinha falado na aula mesmo, né, o conhecimento ele só pode ser possível se você consegue alcançar uma verdade, seja ela por crença, por fé, ou seja ela por evidência, por prova, seja racional ou prova empírica. Isso aí vai depender do caminho que o cara vai seguir, mas é necessário uma verdade. E então, né, o próprio Parmênides diz, a verdade ela é um conceito que se baseia, na verdade, a verdade ela se baseia num conceito que, né, numa dimensão que está além do mundo material, que é o ser. Os céticos eles vão questionar isso, eles vão falar assim, mas tá, se a verdade ela se fundamenta por uma realidade que está além do mundo físico, como que a gente vai ter acesso a isso se nós somente temos acesso à verdade nesse mundo, ao conhecimento nesse mundo, pelos sentidos? O ser humano, ele não tem outra ferramenta a não ser os sentidos para trazer dados para ele alcançar
para ele alcançar a verdade. E os sentidos, eles são enganadores. Eles nos enganam, eles podem nos enganar. Eu dei o exemplo lá do cara que estava mexendo comigo na rua, achou que por causa do meu cabelo eu sou mulher, achava que era mulher e ficou mexendo comigo. As pessoas se enganam. Né, foi confiar 100% nos sentidos dele. Daí quando eu virei, ele viu que eu era homem, daí ele se assustou. Então as pessoas se enganam pelos sentidos, a gente tem que tomar cuidado. Quando eu era criança, uma vez eu vi uma árvore de casa, tinha no quintal uma árvore em casa, tinha duas árvores no meu quintal, e eu vi um bagulho branco no galho da árvore, eu achei que era sei lá, uma alma penada, me borrei de medo. Fiquei morrendo de medo, fui correndo, eu era piazinho, fui correndo pra cama, não dormi direito, fiquei com medo daquilo. De manhã eu fui ver uma sacola branca pendurada num galho. Então, os sentidos, eles podem nos enganar. Então, os céticos, eles vão dizer, ó, se nós só conhecemos as coisas através dos sentidos, não tem como fundamentar nenhuma verdade. Não há possibilidade de conhecer alguma coisa verdadeira, porque tudo que a gente tem, né, de acesso ao conhecimento vem pelos sentidos que são enganadores, e esse ser que ele não é acessível pelos sentidos, segundo, né, o questionamento que eles fazem, querendo ou não, isso aqui eu estou, né, de certa maneira, eu estou especulando aqui, você não vai encontrar escrito isso, né, é o que a gente aprende através do estudo da tradição. Mas a especulação é essa. Se você tem um conceito que garante a verdade absoluta, isso aí é inacessível aos sentidos, porque os sentidos são enganadores, e o próprio Parmênides fala isso também. O Heráclito também fala, mas do Heráclito é um problema maior ainda, porque os textos do Heráclito é fragmento, coisinhas pequenas, assim. Do Parmênides ainda a gente tem uma parte do poema ali. O prólogo ali é quase que inteiro ali. Então, se a verdade absoluta, segundo Parmênides, está numa realidade fora dos sentidos, que nós não alcançamos pelos sentidos, só pelo pensamento, mas o pensamento, de certa maneira, ele é influenciado pelos sentidos, e os sentidos, segundo os céticos, são a única ferramenta que nós temos para alcançar o conhecimento. Então, qual que é a conclusão dos céticos? Não existe possibilidade de conhecer nada. Nós não podemos ter nenhum conhecimento. E aí o Descartes ele vai vir justamente para tentar responder isso. O Descartes ele vai tentar resolver essa questão que os céticos deixam em aberto, e o Descartes ele vai chegar à conclusão de que é possível sim ter uma verdade certa, ter uma certeza. É possível sim fundamentar uma verdade. Como? Eu falei para vocês lá, a primeira coisa é partir da própria dúvida do cético, que a gente chama de dúvida metódica. Dúvida do cético não é a dúvida metódica. A dúvida metódica é a dúvida que o Descartes utiliza. Ele utiliza a dúvida dos céticos como um primeiro momento, como se fosse um filtro, vamos dizer assim, como se fosse um filtro para filtrar hipóteses que possam ser enganadoras. Ou seja, essa dúvida ela parte do sentido que a gente não pode acreditar em nada a princípio que não seja verdadeiro. Você tem que já, de certa maneira, partir de algo evidente. Essa seria uma das regras do método cartesiano, essa aí, mas essa é a postura da dúvida que o Descartes está utilizando ali. Né? O que eu falei é que isso influenciou, de certa maneira, o trabalho do cientista, porque o trabalho sério de um cientista é, de certa maneira, não confiar a princípio nos dados, no que ele... Né, de cara, já consegui o primeiro dado lá na minha pesquisa, já vou dizer que aquilo é verdade e o resultado não é pesquisa. Não. O cientista sério de verdade, ele vai pegar o dado, eu tenho um dado aqui, mas por enquanto, né, sou cético. Ainda não avaliei, ainda não fiz análise disso aí, então eu não posso afirmar nada, como, por exemplo, do vírus aí, descobriram que, sei lá, o chá de quebra-pedra cura Covid. Daí o cara, nossa, então, né, o cientista, vamos fazer esse chá aí, vamos vender logo. Não, pera aí, o cientista vai falar, pera aí, vamos ver o chá primeiro, vamos ver o que tem, como que reage, é o trabalho científico, como que reage esse chá, para daí a gente depois dizer que ele faz o efeito ou não. Então, a princípio, o cientista ele tem que ser um pouco cético. E é isso que o Descartes está querendo mostrar com a dúvida, né, metódica dele. Você tem que ser um pouco cético,
para que você possa filtrar exatamente as informações ali que você recebe da tradição. Não confiar em tudo que a tradição te traz. Descartes fala isso, né? De cara, assim. A tradição diz uma coisa, você já confia nisso de cara. Depois, o que vai conduzir à verdade seria seguir um método, né? Que nós vamos estar falando na sequência aí.